Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos debates teológicos mais fascinantes e persistentes, baseado no nosso texto-fonte, A Criação do Mundo, como contado no livro de Gênesis. A grande questão que está na mesa é a seguinte: os 6 dias da criação em Gênesis, será que eles devem ser entendidos como dias literais, de 24 horas cada um? Ou será que é uma narrativa mais metafórica, falando de longos períodos de tempo, de eras geológicas? E isso nos leva a duas grandes correntes de pensamento que o nosso texto de referência explora. De um lado, o chamado criacionismo da Terra jovem. Essa visão defende uma leitura literal, ao pé da letra, e acredita que a Terra tem apenas alguns milhares de anos. Do outro lado, a gente tem a evolução teísta, que tenta harmonizar a fé e a ciência, interpretando o relato de Gênesis de uma forma mais simbólica. Ok? Vamos então entender melhor essa discussão. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no texto principal de Gênesis. Depois, vamos explorar os argumentos da leitura simbólica e, logo em seguida, os da interpretação literal. Também vamos analisar as evidências que o texto-fonte apresenta para apoiar essa visão e, por fim, ver qual é a conclusão que ele tira disso tudo. A base de toda essa conversa, claro, vem lá do primeiro capítulo de Gênesis. É ali que a gente encontra a descrição da criação do mundo, e é exatamente esse texto que prepara o terreno para todo o debate. Vamos começar então pelos argumentos que defendem uma interpretação mais simbólica. Essa é uma visão que, de acordo com o nosso material de origem, busca um caminho para conciliar a fé com o que a ciência diz. Bom, quem defende essa visão, como aponta nossa fonte, levanta alguns pontos bem interessantes. A ideia é que os dias da criação poderiam, na verdade, representar longas eras, e que o tempo para Deus não passa da mesma forma que passa para nós. Nessa lógica, a evolução poderia ter sido, digamos, a ferramenta usada por Deus no processo de criação. E para dar força a essa ideia do tempo divino, a fonte destaca passagens como essa de 2 Pedro capítulo 3. A frase "um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia" é usada como argumento de que a palavra dia na Bíblia pode ter um sentido que vai muito além das nossas 24 horas. Certo. Agora vamos virar a chave e analisar a outra perspectiva. Quais são os argumentos que o nosso material apresenta para uma interpretação literal, de dias com 24 horas mesmo? De acordo com a nossa fonte, a principal defesa para uma leitura literal está na própria estrutura do texto. Existe uma frase que se repete no final de cada dia da criação, e essa repetição parece ser totalmente intencional. O argumento central se baseia em como cada dia da criação termina. No primeiro dia, o texto diz: houve tarde e manhã. Essa frase estabelece um padrão, um ciclo que a gente conhece muito bem, né? Tarde e manhã. Aí no segundo dia, o que acontece? A mesmíssima coisa. O padrão se repete. No terceiro dia, a fórmula continua lá, exatamente igual. E no quarto dia, mais uma vez, a gente encontra a mesma estrutura. No quinto dia, a sequência se mantém, sem tirar nem pôr. E finalmente, no sexto dia, o padrão se completa. Então, para quem defende a leitura literal, essa repetição toda é a grande prova textual de que o autor estava falando de ciclos literais de 24 horas e não de eras longas e sem definição. Mas a argumentação, segundo a fonte, não para no texto bíblico. Existem outras linhas de raciocínio que são apresentadas para apoiar essa interpretação literal. Vamos dar uma olhada. O primeiro ponto de apoio tem a ver com a natureza dos milagres. A fonte argumenta que, em toda a Bíblia, os milagres são descritos como eventos imediatos, sabe? Coisas que acontecem na hora. A cura de um cego, a água se transformando em vinho, não são processos que levam milhões de anos. A ideia aqui é que o poder divino age de forma instantânea. O próximo ponto que o texto-fonte levanta entra na área da datação por radiocarbono. A alegação aqui é que o carbono 14, que tem um decaimento relativamente rápido, é encontrado em fósseis e outros materiais que, teoricamente, seriam muito antigos. A conclusão do texto a partir disso é que esses materiais não podem ter milhões de anos. É importante dizer que a explicação científica mais comum para esses achados é que eles seriam resultado de contaminação das amostras. O material de origem também menciona descobertas astronômicas mais recentes, como as do telescópio James Webb. Ele teria encontrado galáxias já totalmente formadas muito cedo na história do universo, e o texto apresenta isso como um desafio aos modelos atuais da cosmologia, sugerindo que talvez o universo não seja tão antigo quanto se imagina. Por fim, a discussão vai para o campo da genética, e especificamente para o conceito de Eva mitocondrial. Esse termo se refere à ancestral comum mais recente de todos os seres humanos que vivem hoje, uma ancestral que a gente consegue traçar pela linhagem materna.
E aqui a fonte argumenta que estudos genéticos colocariam essa ancestral comum num passado bem recente, algo que estaria mais alinhado com a cronologia bíblica. Essa datação, claro, cria um contraste bem grande com a estimativa científica mais aceita, que coloca a Eva mitocondrial entre 150 e 200 mil anos atrás. Bom, depois de apresentar todos esses argumentos textuais sobre os milagres e também científicos, o material que a gente está analisando chega a uma conclusão bem firme. A conclusão da fonte é essa, bem direta. Os 6 dias da criação, como estão descritos em Gênesis, devem ser entendidos no seu sentido literal, exato. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental, que fica pairando sobre todo esse debate, não é? A ciência e a fé. Elas estão destinadas a viver em conflito o tempo todo, ou existe espaço para um diálogo construtivo entre elas? É uma questão que, com certeza, continua a ecoar.